Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júlio César e esse é aquele episódio, William, aquele episódio onde a gente fala de tudo um pouco e de todo e de um pouco tudo. É, Episódio já número 8, né? Vamos colocar assim como episódio número 8. Este é o seu, o nosso Na Voz Podcast. é isso aí, Júlio. Antes já de a gente dar início aqui já, né? Já quero pedir para você que nos acompanhe, que você curta esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, né? E para você que está chegando aí, já não deixa de se inscrever no nosso canal aí, ativar o sininho lá para poder dar aquela força pra gente. Júlio, eu tenho ficado feliz e triste ao mesmo tempo, porque eu vejo a quantidade de pessoas visualizando nossos É vídeos. verdade. E a quantidade de inscritos no nosso canal, principalmente ali no. Não tá batendo as contas, cara. Então vamos dar uma força aí, pessoal, pra gente, né? Hoje nós estamos sem convidados, né? No nosso episódio número 8, né? Pra dar aquela. Falar um pouco de tudo que aconteceu na semana. Então nós estamos aqui uma vez mais com o Júlio César, com o Ilha Rocha. Estamos E aí, Jonatas na produção. Ah, Como é que Cara, foi, olha, só pra voltar aqui uns 2 segundos que tu falou, isso foi eu percebi, não, eu sempre clico ali nas nossas análises de como foi o nosso episódio e vi realmente, principalmente agora nesse último episódio, a gente postou ele em 2 partes, então bastante gente assistiu, a primeira parte foi legal, só que a segunda parte, pessoal, não foi todo mundo, então você que assistiu nosso último episódio com a Tamires e com o Carlos, assistiu só a primeira parte, não sabia, esqueci por algum motivo, esqueci que tem uma parte número 2. Vai aqui nas playlists aqui embaixo aqui do nosso canal e assiste o episódio 2 e também assiste os outros episódios, né? Que já estamos nos 8 episódios, já falamos de bastante coisa, já falamos eu e você de várias coisas, mas tivemos aqui, só vamos recapitular aqui, Tamires e o seu Carlos, na última que foi o outro, no episódio número 5, acho, ou 6. o 7 foi eles, o 6 foi o Lineker, é isso? Isso, o Lineker foi o 6, acho que O o 5 acho que foi só nós aqui, sem convidados. ou foi o Pastor Cícero e o. Não, acho que foi o Pastor Cícero. Pastor Cícero e o Pastor Tony. Pastor Tony, isso aí. O quarto, então, foi a gente. Isso. O terceiro, quem que foi? Acho que a maioria. Não, teve também. Eu acho que o terceiro. O primeiro foi o Irmão Os Feitosa. irmãos Feitosa, eu acho que o 2 e o 3 foram nós, não foi não? Eu acho que é isso A aí. gente teve resumão, daí depois teve acho que foi esses, né? Eu acho Gente, que me foi perdoa, se a gente esqueceu de alguém aqui, a gente foi feito de improviso aqui. Não, mas eu acho que foi isso, velho. E a gente tá bem feliz, né, William, com os nossos convidados que a gente tem chamado aqui. Tem repercutido bastante aqui, né, principalmente na nossa região aqui de Araquari, mas também já de fora, de vez em quando aparece alguém comentando ali, né? Até esses dias ali eu me deparei com um amigo nosso aqui, falando que está acompanhando a gente, assim. Então, pessoas que eu não imaginava que ia estar acompanhando a gente, né? Quero até mandar um abraço pro Hélio Júnior, aí, né, o filho do pastor Hélio Dias. Ele veio, comentou a respeito que estava assistindo, acompanhando alguns episódios, e a gente tem, eu mesmo, o Júlio, tenho me alegrado, assim, né, com a qualidade, né, dos assuntos que aqui estão. A gente chega Verdade, aqui, isso é o mais né, importante, né, cara? Não é só. As pessoas que têm vindo aqui têm trazido um conteúdo que muito- tem agregado bastante no podcast. A gente tem ficado bastante feliz com isso. o último mesmo ali com a Tamires, com o Carlos ali, sim, né? sim. Todos, cada um tem uma parte, assim, né? Sim, só Mas é que o último ali, tocou assim na gente, assim, que não, até hoje ainda a gente quase 2 horas. É. Foram 2 horas de conversa. na verdade, o que eles chegaram, Isso, depois do bate-papo. Isso, 2 horas de conversas, então assim, as conversas que a gente tem tido, a gente já falou e fala também sobre, não sobre religião, não é isso, é sobre Deus. A gente falou também sobre política aqui, independentemente do Lineker do partido do PL, mas claro que a gente fala sobre os outros partidos, bem ou mal, mas fala aqui dentro aqui, né, do nosso. Falamos também sobre arte, sobre cultura, né? Então a gente tem sido bem eclético naquilo que a gente tem falado. Não é um programa nichado, como eu costumo dizer, né? Com um nicho específico. O nicho é só empresários, ou só isso. Então a gente tem alcançado várias pessoas, né? É isso aí, Júlio, tá bacana. E a gente tem bastante novidade aí, Júlio, né? Bastante pessoas já pré-agendadas, digamos assim, Sim. porque
teve alguns imprevistos no meio disso tudo aqui. Mas é bom que a gente não tenha assim muito em sequência. A explicação talvez é você não tem convidados assim, não, muito pelo contrário, tem convidados pra gente ir, a gente diz, quando que eu vou ir? E a gente às vezes fica postergando, né, pra às vezes também dar um tempo do pessoal conhecer um pouco o canal ali. A gente posta ali os cortes à medida do possível no nosso Instagram, que tá passando aqui por cima na Voz Podcast aí. E posta lá os cortes, mas também pro pessoal também conhecer um pouco a gente. Vai postando lá no Instagram, vai postando um pouco no Facebook, enfim, para o pessoal também conhecer a gente, né, William? É isso aí, como a gente falou agora, a gente posta um pouquinho em cada, né, nas nossas redes sociais ali, Instagram, né? A gente pede ali que vocês, o máximo, gente, no Instagram, no Facebook, no YouTube. O que tiver de rede social ali, procura lá na Voz Podcast, nos segue, né? Que a gente está aí, tentando dar o melhor para vocês. E vai ficar melhor ainda mais. Bastante novidade, com bastante coisa chegando aí, né? Então, uma das coisas já queria aproveitar aqui já, Júlio, né? Para a gente deixar aí. A Páscoa tá chegando. Hoje é dia 5, daqui 2 semanas. Isso aí. Daqui 2 domingos, próximo. Hoje é 20, né? Dia 20, acho que é. A gente tá com uma promoção ali já, um sorteio, na verdade, uma promoção. Logo a gente vai lançar, provavelmente, se não agora, se não semana, mas vai estar no nosso Instagram em breve. Vai ter que curtir, compartilhar, comentar, vai ter que... Vai aproveitar nessas páginas. Vai aproveitar aí que a gente vai fazer, vamos... Já tá as meninas ali por trás, né? Minha esposa, a minha cunhada, a esposa do Júlio, já estão montando ali mais ou menos o que vai ser. E assim que a gente postar esse vídeo aqui, em seguida a gente já vai estar também postando ali o sorteio ali que a gente vai ter durante essas 2 semanas para chegar ali antes da Páscoa, quando a gente vem fazer o 9, o episódio número 10, a gente vai estar ali divulgando quem vai ser o ganhador desse sorteio, mas já fica ligado aí, que a gente vai ter uma novidade, um sorteio, né, para você aí. Compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, comenta, curte, vai lá, faz uma bagunça no nosso Instagram lá. O Guilherme falou, dia 5 de abril hoje, comemora 149 anos da nossa cidade, a cidade onde eu decidi viver, né? Eu não sou coach, eu gosto de falar isso, eu não sou natural aqui de Araquari, sou natural de Criciúma, nasci e vivi lá até meus 24 anos e depois vim morar pra cá faz uns seus quase 15 anos que eu tô morando aqui na cidade, 149 anos de Araquari. O problema é que não teve muita comemoração dentro da cidade, né? Eu acredito que poderia ter sido um pouco melhor. Teve alguns atos cívicos de algumas escolas, mas aquela comemoração que sempre a gente tinha, trazia algum cantor ou um desfile cívico, acabou não tendo aqui na cidade, na Ilha. É uma pena. Passou meio que apagado, né? Isso. O aniversário da cidade de Araquari, né? Uma cidade que tem crescido cada ano, assim, absurdamente, a gente... Um ano perplexo, cara. Nossa, eu de vez em quando a gente acaba cortando os caminhos para se desviar do trânsito, e esse tempo agora eu tava ali na 280, tava fazendo uma ampliação do asfalto ali, né? E tava dando umas filas enormes. E eu vi ali pelaquela estrada do Rio do Morro. Cara, ali vai abrir mais uma porrada de loteamento ali pra dentro ali. Mas eu não tinha notado. Porque eu sempre passando pela 280, porque o trânsito acabava fluindo, mas também mais loteamento. Então, eu acredito, é a minha opinião, deveria ser focado mais ali um desfile cívico, né? Eu vou retornar a falar. Desde que meu filho entrou na rede pública aqui de Araquari, desde que ele entrou, ele nunca desfilou no 7 de setembro. Nunca. Nenhuma vez, cara. Nenhuma vez. Então, ele vai fazer 8 anos agora em junho. Então, pode ser que tenha, desses 8 anos, 2 anos tiveram, ele era muito pequeno, mas, cara, ele nunca desfilou, talvez teve a pandemia, a gente sabe que teve uma série de outras coisas ali que evitaram, né? A pandemia em 2019, a pandemia em 2020, então teve isso, mas depois disso acabou não tendo mais, William. Bem lembrado disso, eu até vi ali uma postagem no site da prefeitura, a respeito disso, que vai ter está tendo a inscrição para a fanfarra, né? Isso é bom, cara. E daí agora eu não sei se é só para ter a fanfarra, se vai ter um desfile, mas já tem uma esperança. Já tem uma esperança. Um desfile aí, né, lá pro dia 7, lá, pelo menos, lá que venha até alguma coisa assim pra gente poder
relembrar, né? Relembrar, cara, foi legal. Eu acho bacana. Eu Uma coisa que fica na memória das crianças. Na minha juventude eu ia desfilava bastante, eu também, meio sem ritmo, mas desfilava bastante, gostava muito de ir nos desfiles, tanto no aniversário lá da cidade de Criciúma, quanto nos desfiles de 7 de setembro, então tem que ter, cara. Eu acho que tem que. Não pode passar na batida. 149 anos, ela é mais velha do que muitas cidades grandes aí do estado. Então, o Araquari precisa ter pelo menos não passar batido, né? Não passa batido. Ou faz igual, já viu você, em algumas cidades que faz aquele bolo gigante. Faz uma fila de quarteirão, né? Faz o compote assim, ó. Mas só que é uma coisa, pelo menos, que o pessoal lembrou Lembra, data, assim, de contrapartida já, né? É o mesmo mês ali, que nem o Júlio fala, cita bastante aqui que não é daqui, né? Nasceu e se criou uma boa parte lá em Criciúma. Eu também nasci e me criei aqui em São Francisco do Sul, né? O mesmo mês do aniversário de Araquari é o mês de São Francisco do Sul. Eles comemoram 2 vezes no ano, né? O descobrimento da cidade, que é dia 5 de janeiro, e dia 15 de abril, né? Que é quando ela se emancipa e se torna o município de São Francisco do Sul. Então, já vai, eles sempre fazem a festilha, sempre tem bastante, né? Lá é bacana, a gastronomia, tem bastante músicos, como a gente é do mundo gospel aqui, né, dia 16, se não me foge a memória, numa quarta-feira vai estar o Eni Soares ali, né, um cantor, né, para quem conhece ali sabe que querendo não tem bastante influência. Tem. Claro, ele já teve bastante grande auge, né? Mas ainda as músicas são bem marcantes aí. Então, tipo, já de contrapartidas, como aqui a gente não teve nada, em São Francisco do Sul vai ter alguma coisa pro povo ali. Sim. Sempre de praxe eles fazem ali uns 3, 4, 5 dias de festa, né? Eu acredito que a gente possa voltar. Eu acredito que não me foge a memória, eu acho que antigamente tinha aqui na cidade. Não, já teve aqui. Claro, assim, Araquari, vamos também elogiar quando faz, né? Já teve outros aqui, eventos nacionais, já teve o cantor Lázaro que faleceu, Isadora Pompeu no Natal, enfim, que esse Natal já foi um pouquinho mais fraquinho, já também, mas talvez por causa do ano político não poderia ser feito muita coisa, mas já teve alguns anos, só que vem deixado, principalmente essa parte de cívica, eu diria assim, como Marcha para Jesus, desfile de 7 de setembro, alguma comemoração no dia de aniversário, o pessoal tem deixado de fazer. Então a gente fala aqui para poder não deixar esquecido, né? Porque às vezes passa 1 ano, passa 2 anos e acabou que não tem mais, entendeu? Esperamos que ano que vem tenha algo já. Não, sim. Então eu quero já dar os parabéns para o município, para Araquari, né? Que tem crescido e continue crescendo cada vez mais, né? É isso aí. Em contrapartida de um município que cresce, que se desenvolve, a gente teve um caso ali meio chato, né? Aqui na escola, inclusive na escola onde o meu filho estuda, problema sério aí que o pessoal tem reclamado de segurança pública, né? Ali acabou, não era conhecido meu, mas conhecido da minha esposa, talvez conhecido ali com ele, né? De alguns ali, foi assassinado ali, né? Foi um assassinato ali, aconteceu dentro da escola Rosalvo Fernandes ali. Uma situação assim um tanto quanto delicada, né? A gente tá até falando aqui agora nesse momento assim, mas parece taxativo, né? A gente muitas das vezes, porque a gente não é que a gente só reclama, são pontos assim que sabe. Que marcou, né? Eu aprendi uma coisa com meu pai, cara, e eu levo pro resto da minha vida. Se tem alguém, alguma autoridade pública, alguém nos escutando nesse momento, né? Que nem toda crítica ela é destrutiva. As críticas, na verdade, elas têm que vir, a gente tem que filtrar aquilo que é bom e o que não é. E a gente tem que ver, isso daqui realmente faz sentido o que estão falando. A gente cita muito a BR-280, a gente cita muito essa questão, a gente já vinha frisando em cima da segurança pública. Sim, com certeza. Eu vi uma nota no site da prefeitura da cidade de Araquari, que falava, mais ou menos elogiando o serviço público pela agilidade, porque isso realmente foi muito ágil, né? Foi até 2 horas, se eu não me engano, que foi isso. Porque foi 5h15 da manhã que aconteceu ali, eu acho que 9 horas da manhã, pelo que eu sabia, já tinham pego o pessoal ali que tinha cometido esse crime.
Só que a situação, na verdade, não é tipo, matou, tudo bem, a gente vai prender. Aham. É evitar isso, né? É esse tipo de coisa. Tipo, porque, pô, é uma situação assim delicada, porque a gente passa um filme na nossa cabeça. Sim, né? Se é num horário de aula, Isso. que daí o cara vai lá, pula num horário de aula. Eu não posso nem falar se é vigilante, se não é, porque o cara não trabalha armado. Muitos que hoje que estão trabalhando dentro de um colégio, de uma creche, como E vigilante, não é só aqui, não são vigilantes. em vários municípios. não é só aqui. Mas aí são denominados como vigilante, mas não tem um curso de vigilante. Isso. Aí, tipo, não são preparados, não tem um cacetete, não tem uma arma, um spray de pimenta pra se defender, não tem nada. Aí que é num horário que tem criança ali, o cara entra pra fazer uma coisa ali pior. E tem um cara que tá ali pra defender, muitas das vezes não tem nenhum um curso, não tem nenhuma arma suficiente ali para poder defender a sua própria vida, quanto mais as nossas crianças. É verdade. Então, tipo assim, eu acho que é momento de reflexão, mas eu ainda falo que a culpa é nossa, ainda um pouco. Daquela situação que a gente sempre está citando aqui. A gente tem que invadir, né? Nem muitas das vezes fazer presença na Câmara dos Vereadores. Inclusive, vai ter uma. Eu não sei a data, não lembro agora, mas vai ter uma audiência dia 8, vai ter uma audiência pública. Agora, dia 8, porque o segundo teve uma convocação dos vereadores, foi em geral, eu acredito que mais encabeçada pela turma do PL, até onde eu sei, se eu estiver errado depois me corrijam aqui, onde foi convocada uma audiência e onde foi chamado o prefeito, o vice-prefeito, o secretário de Segurança Pública, para poder falar sobre o edital da Guarda Municipal, que tinha sido prometido, eu acho que para fevereiro desse ano, e não foi publicado nem o edital, prorrogado, na verdade nem foi prorrogado, nem falaram nada. Então, eles foram convocados para que dê a explicação. Então, eu convido vocês... Dia 8, terça-feira, na Câmara dos Vereadores. Na Câmara dos Vereadores. Então, eu convido vocês, munícipes, a comparecer lá. Se você está preocupado com a segurança aqui do município, você vai lá, se faça presente, porque... Você pode ir lá dar a sua opinião, você que é líder da sua comunidade ali, vai lá e coloca os seus pontos para que a gente consiga ter uma cidade mais segura, né? Ter uma guarda municipal mais presente, a gente vê a guarda municipal agindo muito mais na parte de trânsito, pelo menos até onde eu tenho visto. Claro, a gente sabe que tem as câmeras de monitoramento que estão aí gravando 24 horas, mas ela não é ao vivo, né? Ela vai lá e vai filmar. O cara roubou, beleza, vamos identificar quem roubou. Mas tem que ser ostensivo, né? Tem que evitar que o roubo aconteça, evitar que a morte aconteça, como tu falou, Júlio. Tu citou um negócio aí agora, Júlio, de essas câmeras, elas não são ao vivo? Teve uma época que a gente tinha acesso em algumas câmeras. Eu sei que o PA, os PAs aqui de Oratoria, eu acho que quem tem acesso é lá dentro do prefeito ou lá dentro da Guarda Municipal, segundo alguns vídeos que eu vi no ano passado da prefeitura, eles falam, não sei se eles estão lá 24 horas ao vivo, velho. É isso que eu tô querendo dizer. Como eles são poucas pessoas que estão lá, eu não sei se eles estão lá 24 horas lá monitorando o que está acontecendo. Pelo que eu soube ainda, quem fica é horário comercial é um estagiário de policial. Eu não sei qual é eu não sei também. Do cargo até a ponto que eu acredito que se questione isso, né? Essas câmeras, elas são 24, são ao vivo, tem alguém lá 24 horas vendo quando um crime ou um furto, um roubo, enfim, tá acontecendo na hora. São coisas que a gente fica na dúvida. Às vezes você passa, não tem certeza se aquela câmera tá funcionando ou não, ou se tem quantas câmeras, quantas estão funcionando, quantas realmente estão quebradas, enfim. Porque até mesmo assim é uma coisa assim, graças a Deus que teve essas câmeras na frente do colégio. Sim, claro. Mas e as câmeras internas, né, que era para estar fazendo a monitoração de dentro do colégio, não tinha nenhuma funcionando, segundo eu soube, né? Então é uma série de... Porque, tipo assim, são coisas que é um colégio municipal, o qual envolve diretamente a segurança pública do município. Eu acho que tem muitas perguntas e muitas respostas que estão vagando aí que a gente precisa. A família precisa de uma resposta, né? Claro que já. Eles têm uma ideia. Eu fiquei indignado, eu acho que ontem. Ontem eu soube que já soltaram um dos dois que estavam envolvidos, um dos que não entrou, não sei, mas pra mim os dois estavam envolvidos. Sim. Né? Até certo ponto, eu não sei, não sou nenhum detetive, não sou policial, não sou nada. Mas é uma certa coisa assim que eu meio que fico pensando assim, pô, já tá solto um dos caras que tava junto. Não matou, pô, mas tava junto, tava vendo, viu tudo. A gente eu vi um pedaço do vídeo, a gente vê o que tá acontecendo ali, então ele tava vendo o que tava acontecendo. Sim. Né? Então é uma coisa assim, justamente de
se preocupar, de se perguntar, É um município, a gente falou, cresce gradativamente aí, todos os políticos da cidade sabem desse problema de crescimento do município, que é um problema bom, né? Porque também o município acaba arrecadando mais empresa, mais mão de obra, mas se faz necessário melhorar segurança pública, saúde, enfim, todas as outras áreas, enquanto ainda acontecer casos como esse, a gente vai continuar aqui falando no podcast. Se a gente tiver qualquer ação que a gente vê, nossa, que ação boa, cara, que fizeram aqui, a gente vai falar também, né? A gente precisa porque eu quero estar seguro, né, na minha cidade, quero que o meu filho ande seguro, que ele possa brincar na rua, que ele possa ir pra aula e voltar tranquilamente sem se preocupar com nada. Até as câmeras ao vivo ali, na época, tinham, não sei se hoje ainda existe, tu ia lá no Google, tu botava câmeras ao vivo São Francisco do Sul. Isso, tem alguns. Tu tinha acesso a maioria das câmeras assim, tipo nos trevos, em frente de colégio, nas praias, tem então isso aí, uma coisa assim. Aqui também nas acho que ali no trevo aqui no trevo que nós do Comprão, exatamente ali, aquela câmera ali, se botar ao vivo, ela pega ainda. Legal, isso daí é interessante, né? Porque ainda não a gente tem algum parente, alguma coisa aí que trabalha, que fica monitorando, fazendo serviço da polícia aí, né? E a nossa BR-280 mais uma vez aqui, né? Não dá de deixar, acho que, de citar mais uma vez, acho que precisamos urgentemente de alguma coisa ali pra... Cara, eu tenho visto as notícias, assim, toda vez que eu paro ali pra ver no jornal, principalmente no Jornal do Almoço, que eu paro pra ver ali, cara, às vezes às vezes parece assim, agora vai, tu vê, vem políticos, visitam, lá, e a bancada da região, os prefeitos, enfim, os deputados se reúnem, daí tu pensa, vai ser liberado um monte. Cara, alguns têm uma previsão otimista, outros pessimista. Então, cara, vai ser aos poucos. A gente vai ainda falar muito disso ainda, de trânsito, de congestionamento. Eu acho que a 280 assim, é algo para... Eu acho que se meu filho utilizar, ainda quando ele dirigir, já tá lá. Porque, cara, a gente sabe que tem um gargalo ali que não vai ser fácil, que é aquele ali do canal do Linguado. Aquele ali, só aquela parte ali já vai levar algum tempo, cara. É um gargalo assim também, que querendo ou não, mais na parte do verão ali, que o pessoal desce muito, mas a gente vê que o que tá funilando é aqui na cidade de Araquari, né? Aqui é o gargalo, cara. Então o pessoal desce de São Francisco do Sul, da Barra, se junta tudo aqui e eu não sei, poderia ter alguma coisa... Sabe qual é o maior? Eu já, assim, claro, trabalhando como transporte, eu já sei que o maior problema é os caminhões. Tem muito caminhão. Se tu for ver o trânsito no geral, pode botar aí, de cada 50, 30 é caminhão, cara. E assim, é cerca de quilômetros só de caminhão. Essa semana tava tudo parado. O nosso amigo Jonathan aí chegou em casa cedo, né? Só por causa dessa fila do caminhões que acontece. E ali, enquanto não fizer um pátio maior, de triagem ali naquele lugar ali, os caminhões esperem dentro lá dessa triagem e se encaminham pro posto sinueiro ali, não vai resolver, cara. Ou na própria BR-101, isso é alternativa, uma triagem pra lá, porque daí já desafogava, só vinha aquilo que fosse carregar no dia ou alguma coisa do tipo, porque muitos desses motoristas que vêm pra cá, essas carretas, eles não vão descarregar no dia, vão ficar 2 dias para esperar para descarregar. Sim. Mas eles vêm para funilar, porque eles querem enquanto antes, vai que abre uma brechinha, já fica ali vendo todos os dias a agonia de estar fora de casa. E muitas das vezes, né, a gente pensa assim, a gente que é cidadão, que não tem conhecimento, né? A gente pensa, por que esse cara tá fazendo aqui? Para que vem descarregar o quanto antes. Tá longe de casa, muitas das vezes, aí vem uma 2 semanas. Na bicicleta do eu gosto, pessoal. Na bicicleta do amigo. O pessoal é agoniado pra poder descarregar, querer voltar para casa, muitas das vezes longe de casa, né? Uma coisa assim, a gente também tem que pedir é paciência os pilotos que estão aí na rua aí, os motoristas, né? Então, né, longe de casa, muitas das vezes longe da família, né? Então a gente tá no conforto da nossa casa, muitas das vezes o cara tá lá estressado e a gente às vezes quer manter pouco. Se ver bem, a culpa nem é deles, cara. Porque pode ser gente que manda eles ir pra ali, pode ir pra cá que você vai descarregar, e eles acabam indo na possibilidade de descarregar, e como a gente não tem a estrutura pra ter isso tudo isso aí, então, claro, o cara daí acaba dando um problema pro pessoal que tá ali no dia a dia, pra levar o filho na escola, pra ir trabalhar, enfim, acaba funilando tudo. Isso aí, a gente que depende de estar todo dia ali, a gente às vezes se frustra, né,
São poucos, a gente não quer ficar parado, mas é preciso ter paciência, né? A gente, o cidadão aqui de Araquari, meu senhor, a gente tá aprendendo a ter paciência, saber Cara, olha, eu aprendi bastante, cara. a gente tem que... Eu digo, ainda bem que a gente conhece os atalhos, a gente evita bastante trânsito, assim, no sentido, mas tem hora que não tem como. Tem lugares onde a gente não consegue evitar. Nem vou falar aqui dos atalhos, porque senão a galera vai descobrir, já vai, vai que a gente... Mas aos poucos eles vão descobrindo, Vão né? descobrindo, cara. O pessoal mesmo. Pô, então, o que esse cara tá indo por ali? Opa, já Tem 2, 3, já vai junto. Aham. Não, E é assim. eu tava te falando que eu fui pelo Itinga, pelo Rio do Morro ali. Meu, fui com uma beleza, tudo asfaltadinho, tudo e tal. Pô, aquela estrada ali, um elogio aqui pra prefeitura, aquela estrada que dá lá no Itinga lá, Sim. toda asfaltada ali, ficou perfeito aquele ali. Meu, aquele ali era um Marião que Saiu no Michelute lá, né? sai lá e... Entra num, acho que é um Pesque Pague que tem por ali. Isso, tem acho que tem uma conservas ali, né? Vai, passa ali pelaquela Sai no Rio do Morro. Isso, exatamente. E tu passa ali, ficou tudo asfaltado, tudo bem sinalizado, estrada perfeita ali. Pelo menos da parte do asfalto ali, claro, não tem ainda o acostamento que precisa, pro cara que tá de bicicleta, mas quem usava aquela via ali na parte de veículo, carro e moto, cara, perfeito. Você lá no tinha, se nessa parte que tava aquele trânsito ali, tu consegue cortar bastante ali. Não, legal. E a prefeitura, a cidade de Araquari em si, né, tem dado um foco legal ali no Itinga. Aquele meu trecho do Itinga ali era terrível antes. Não conseguia. Ficou um asfalto bacana, uma calçada bacana ali, né? O pessoal eu acredito que falta só um pouco mais de sinalização ali. Tá meio perigoso Tá ali. meio perigoso, sim. Né? Então falta um pouco mais de sinalização, querendo ou não, um pouco mais de lombada pro pessoal, que o pessoal já acha que é pista de corrida. Não, é. Então, querendo ou não, parabenizar também por esse lado, né? Isso, não, bacana. Sim. Cada dia que eu vejo, cara, tem um loteamento novo. Olha pro lado aqui, eu entro num beco assim. Antes eu tava trabalhando muito com entrega, né? No Mercado Livre, entrava num campo com um loteamento novo saindo. Falei, velho, não tinha um pedaço de mata? Já estão construindo um loteamento. Então é bacana isso, o crescimento, o desenvolvimento da cidade de Araquari. William, vamos falar agora um pouquinho de esporte, cara. Eu gosto de falar, vou falar falar do Palmeiras. Falar que o Palmeiras não ganhou a final do Paulista de novo. Um abraço, Hugo Souza. Só pra zoar aqui o nosso plasta, falar de uma maneira mais geral, a seleção brasileira, cara. Que vergonha! Já passou algum tempinho, mas a gente tá aqui, tá 2 semanas da derrota que passou da Argentina, faz 2 semanas. Foi ontem. Mas parece que foi ontem. E a seleção brasileira tem o nosso técnico Dorival Júnior. É complicado, ano que vem a Copa, né? Então, aí a gente fica meio que preocupado. Então, eu até escutei um amigo meu que trabalha comigo, ele falou assim, pô, a moeda tá mais valorizada. Tá assim, melhor, para morar tá melhor do que na Argentina, do que no Brasil. O futebol tá melhor do que o do Brasil. Vamos pra lá, diz. Pô, mas olha, antes de começar aqui, eu tava vendo um videozinho ali do Ronaldo contra a Argentina, meu, saudade. Cara, eu sou do céu. Hoje em dia eu sou fogo pra ganhar de um time aí que qualquer time assim, qualquer seleção. Olha, esse time Peru, Venezuela, Equador, sei lá, esse time aí. Não tinha nem graça desse time. Não tinha nem graça, era goleada, cara. 3x1, 2x, 4x0, 5x0. Era goleiro fazendo gol, zagueiro fazendo gol, todo mundo fazendo gol agora. Cara, é engraçado, cara, que quando tu assiste o jogo da seleção, pô, qualquer um no vídeo, vamos falar de videogame, que eu gosto bastante, bota lá, pô, Rodrigo, Vinícius Júnior, Rafinha, enfim, os meias que eu acho que falta ali. Falta um pouco mais de os meias, que eu não consigo nem lembrar o nome agora de cabeça ali. Que varia muito. Ele usa muito volante, bota meia como não sei, cara, faz uma salada de fruta. Claro, a gente foi presa fácil ali pra Argentina, cara, e eu vejo o Vinícius Júnior jogando no Real Madrid, joga pra caramba, primeiro o Rodrigo joga demais. Chega na seleção. Eles não jogam nada, cara. Desenvolve, daí eu fico pensando, tá, beleza, agora está assim, em busca de um treinador ali, primeiramente vergonhoso ali, o presidente da CBF, o Edinaldo, meu Deus, cara, eleito 100% ali com os votos, né? O Ronaldo falando, o Fernando tentou ser chato ali, mas sem sucesso, né? Eu não consigo entender, cara. Um cara que vivia do futebol. Opa! Um cara que vivia do futebol. Um cara que, querendo ou não, vive, respira futebol até hoje. Ele falou, cara, como é que eu não vou fazer algo
pelo futebol do meu país. Isso. Se eu vivo, respiro futebol. Aí eu fico pensando, por que não dar uma oportunidade para um cara desse? Mas é dinheirista, não sei o que, não é? É dinheirista, vai pensando em dinheiro. Cara, eu acho que um cara muito mais preparado, um cara muito mais humano para poder... Ganhou uma Copa do Mundo, sabe o que é dentro de um vestiário, né? Então eu acredito que seria um bom nome para uma presidência ali da CBF. Mas né? talvez ele nem pudesse ganhar. Beleza, ele não ganhou, mas disputar, ele não deve nem disputar. Pelo que eu tava escutando meio que por cima, gente, nunca se teve duas chapas. É verdade isso. Nunca se teve dois presidentes, tipo, nunca teve uma eleição digna de ter dois presidentes para um voltar a falar assim, ó, quem vota é os presidentes das federações, 27. eles vão lá, tem dois, vamos votar um. Não, porque diz que quando um presidente sai, ele já indica o outro. Isso, é. Então tá uma manipulação muito grande. Aquela questão do mais velho e tal, mais tempo de federação e tal. Então, cara, lá na CBF tem muita coisa errada, a gente sabe, a gente vê de vez em quando um jogador aí, um outro podcast aí falando, porque eles queriam que eu pagasse lá pra X para ser convocado, porque a gente sabe que na Inglaterra precisa ter X convocação, ou você ser comprado por um valor X, então tem que ter um número de convocação na Inglaterra, ou na Europa em si, alguns lugares ali, você precisa. Eu lembro que uma vez um jogador do Vasco, o Andrei, acho que é o nome dele, o Andrei foi vendido ao Manchester City, ele não podia jogar, porque ele não tinha convocação. Ele não podia, pra jogar lá no Manchester City, ele tinha que ter convocação. Daí ele foi pra lá. Daí depois, acho que de recente, agora ele tem algumas convocações, acho que teve umas duas aí. E aí depois ele pegou, foi emprestado pra X, pra B, agora ele volta pro City pra poder jogar. São situações assim que, né, de todas as federações, eu fiquei sabendo que 6 receberam. Ninguém pode mais reclamar que o Campeonato Brasileiro. Não tem como dar ele para, que vergonha a arbitragem. A gente, querendo ou não, vai se desacreditando assim, de ver um futebol de qualidade, tipo, que não é manipulado. Isso, a gente cansa de ver futebol manipulado por causa de árbitro, por causa de jogador. E aí, depois, nessa semana, a gente recebe a notícia que aumentou R$200 o salário dos caras. Foi 330% de aumento. Os caras já ganhavam R$50 mil. Diz que foi para 215 mil, no mínimo, não sei. Cada um, eu acho que nem deu igual. Acho que cada um deve ganhar conforme a sua federação, né, de representatividade de clubes na Série A e da Série B, na Série C e D. Então, eu acho que eles ganham conforme a sua representatividade. É vergonhoso. Mas aí fica lá, na tua opinião, lá, tem os candidatos, né? O Abel Ferreira do Palmeiras, né? O José Mourinho, né, que eu acho que deve estar com tudo que se botou no nariz do cara agora, depois o cara fez o Mourinho, o Ancelotti Sonho, né, tem mais um, e o Jorge Jesus do Al Hilal. Diz que é um dos nomes mais citados aí, né? Estou dizendo que até já é, né? Já vi o Galvão, já vi não sei o que, basicamente todas as imprensas aí falando que Jorge Jesus... eu confesso pra ti que o último nome desses 4 que eu queria era o Jorge Jesus. Sinceramente, eu também, cara. Né? E desses 4 ali, dos 3, cara, eu acredito que são um nível muito parecido ali, então, né? Dos 3 ali, então, tipo o Abel, o Ancelotti, o Mourinho, eu acredito que eles são num nível assim, claro que com as suas particularidades, cada um tem, né, o seu diferencial, mas é que nem eu falo. Eu falei assim, eu queria ver, sinceramente, o Ancelotti na seleção. Eu queria. Porque, tipo assim, ó, como é que faz jogar Vinícius Júnior? Joga Hendrick lá, joga o Rodrigo. Como é que faz jogar e os caras voam lá? E chega na seleção, os caras, o desempenho deles não tem o Isso aí, tu percebia claramente que foi mais um problema tático na escalação do que propriamente, a gente sabe que o potencial de cada um que estava ali. Claro, pode se questionar, dizer, eles jogam todos em times B lá da Inglaterra, em times B da Itália, não jogam nos principais clubes, os nossos meias ali, né? Mas, cara, os outros ali deixaram... Eu não vi assim, coloca esse aí que esse aí vai resolver. Não via isso, sabe? E taticamente trocar um meia para um meia, um atacante por um atacante,
ele não mudar o esquema. Então a mudança de treinador eu acho que foi válida, William. Eu acredito que sim. Quem vir aí, eu acredito que se vir fazer um bom trabalho, parar de jogar com 2, com 3 volantes, pelo menos. Meu Deus do céu, não, é amassar os caras, pô. Não, quinteto mágico, Quinteto, jogar com Robinho, Ronaldo, o próprio Ronaldinho, Rivaldo na época. O Rivaldo acho que já tava meio que saindo. Rivaldo foi em 2002, pô, campeão titular. Daí era o Adriano. Olha, a gente teve. Eu acho que a grande preocupação da turma sobre o Jorge Jesus é o Neymar, né, cara? Porque ele era treinador dele do Al Hilal lá. E eles pensavam assim, lá, e ele saiu meio que falando mal do Jorge Jesus, né? O cara mentiu pra mim, não sei o quê, e agora como é que vai ser essa relação com o menino Ney? É isso aí, né? O Neymar tá preocupado mais com a Kings League dele do que com o próprio Santos, cara. Eu não tô acreditando nisso. Ele acho que virou dono desse time da Fut 7, né? Futebol de 7, ou sei lá como é que funciona aquela. Eu nem assisto aquilo ali, eu assisto só um. É legal, eu acompanho mais ou menos por cima, assim, mas eu acho bacana, assim. É um futebol diferenciado, o início dele já é 1 para 1. Aí passa não sei quantos minutos, vai 2 para 2. É X1, começa com X1, depois X2, X3, vai aumentando até chegar 6 ou 7 na linha ali. Aí tem a carta coringa, tem o pênalti do presidente. Então são coisas assim diferenciadas, né? Não é um futebol normal, né? Que o árbitro apita do começo ao fim ali, não, vai ter suas alterações ali durante o jogo. Assim, é bacana, eu gosto de acompanhar. Então acompanhei a seleção brasileira, tem esse Fut 7 aí. Tem o Fut 7 normal e tem essa Kings ali. Que é uma nova liga que eles inventaram. O Piquet, tem um pessoal tudo envolvido lá. O Piquet, o Castilhas estava junto. É uma liga mundial, eu mostro exemplo porque eu tô bem por fora. Eu vejo, claro, vejo ali a Casa TV falando alguma coisa sobre isso aí, mas bem de uma ótica de longe, assim. Então, eu agora eu acompanhei mesmo, eu comecei a acompanhar do Mundial pra cá. Eu não sabia, mas o Mundial que teve a ideia de fazer foi o Mundial de Seleções mesmo, né? Foi o Piquet, então é algo que ele criou. Eu não sei se o Brasil já tinha aqui no Brasil. É aquele K9 jogava isso. Então, que é o Santos, né? Isso, é isso aí. E eu comecei a acompanhar. Esse dia eu tava assistindo um jogo ali, peguei mais da metade pro final do segundo tempo já. Não sei se era justamente esse, porque tem no primeiro tempo. Acho que quando volta pro segundo também volta X1, X2 e... Nossa, é legal, pra quem não tem um conhecimento ali, dá pra acompanhar lá, vai ver que era legal, uma coisa bacana, assim, pra quem gosta, né? De diversidade, não só daquele do básico, no futebol tem gente que não, é só campo e pronto, né? Tem gente que não gosta nem de assistir um futsalzinho, soccer, nada do tipo. Então, são coisas. E outra, né? A gente tá falando da seleção, começou o Brasileirão, começou o Série B, né? Começou a Libertadores, Sul-Americana, vai ter bastante assunto de futebol agora. Cara, ontem assistindo o Brasileirão, meu Criciúma, que não vai subir pra Série A. Não, mas agora perdeu de 2-1 do Operário, cara. É uma coisa bem assim, de a gente focar assim, eu não lembro, né? O Operário já jogou a Série A. O Operário não que eu me lembro. Tem alguns anos que a gente escuta do Operário. O Operário foi campeão paranaense. Então tipo assim, faz anos que eu venho escutando o Operário incomodando na Copa do Brasil, né? Chegando ali pertinho, beliscando o Paranaense. Esse ano foi campeão do Paranaense. Então, tipo assim, eu acho que é um time que tá sempre bem montadinho, Júlio. Socorro, caralho. Mas eu fiquei sabendo que teve 5 bolas na trave, Criciúma. Não, o Criciúma tava amassando. Quando fez o primeiro gol, eu pensei, vai ser goleada. Agora é Série A. Já tá quase opa, já murchou, já deu aquela murchadinha. Virada, cara. Não acredito que nós vamos perder em casa no primeiro jogo, cara. Em casa ainda perderam? Em casa, estreando uniforme novo e tal, uniforme do novo segundo uniforme. Perdemos 2-1 pro Operário e bola pra frente, cara. E o técnico é um técnico já bem conhecido, treinador já treinou Flamengo, Vasco, Zé Ricardo, treinador do TK que saiu no ano passado, né? Depois do rebaixamento pra Série B. E aí estamos lá. Já fiquei sabendo que dá uma bagunça lá dentro na diretoria, né? O presidente e parece que tá uma bagunça aí. A turma, eu vi que saiu tem uma turma que quer derrubar uma outra turma. Então existe uma guerra lá dentro do próprio Criciúma que está meio desorganizado. Inclusive,
O Criciúma tem um patrocínio da Estrela Bet, e a Estrela Bet tem um acordo de confidencialidade. Então você não pode divulgar o valor que ela paga, porque ela patrocina outros clubes, né? Então, por exemplo, clubes que estão na mesma divisão. Como eu posso dizer que eu te pago 5 milhões e pago 3? Quer dizer, fazer o quê? Tu é maior que o Criciúma ou maior que o outro? Não, concordo. Isso, então existia esse acordo lá e alguém vazou esse valor. O Criciúma se quebrou todo para dizer que não foi eles que divulgaram. A Estrela Bet ia romper o contrato, mas decidiu ficar lá. É claro que gerou um desconforto com a parceira. Eu não sei aí aonde, com certeza que Criciúma levou alguma multa de dinheiro. E fora a saída do Hélio. Então, uma série de o rebaixa, depois que a gente vai vendo, minha família é de lá, então meus irmãos vão me falando, depois que você vai entender realmente por que o Criciúma caiu para a segunda divisão. Uma bagunça dentro do próprio, dentro lá da diretoria, dentro da parte de treinamento, tinha uma série de coisas, jogadores ganhando salários muito mais altos, assim, então é uma série de coisas. É uma coisa que acontece em alguns clubes grandes aí que a gente não ouve falar, mas eu tinha o Criciúma por ser mais organizado, né? É verdade, não, e fiquei sabendo do salário de alguns jogadores ali que nem, muitas das vezes, não viajavam. Isso, era um absurdo, cara. Só banco, e jogadores que recém vieram da Várzea, não sei. E tinha uma teimosia do Tencate dos jogadores que vieram do Fortaleza ali emprestado, ou colocavam alguns, então era uma série de coisas ali que tinha acordo, por exemplo, com aqueles jogadores que estavam emprestados que jogaram, enfim, cara, era uma coisa assim, meio doida, assim. E o Criciúma, querendo ou não, no estado de Santa Catarina é um dos grandes, né? Então tem que torcer que volte. Não, o Criciúma é o maior da Série A. Querendo ou não, tipo assim, hoje em dia é o Criciúma e o que mais se falava era a Chapecoense também, né? Mas a Chapecoense deu uma caída bacana, assim, né? Não sei se tá na Série B, não caiu, né? Não, tá na Série B, né? Tá na Série B, isso. Hoje, assim, sempre se falava muito do próprio Criciúma, Joinville, o Avaí e o Figueirense. Eram os 4 maiores dentro do estado. A Chapecoense, ela criou um cenário nacional depois daquela tragédia, né? Chegou na final do Sul-Americano. Isso, naquela época ali eles estavam em ascensão, mas dentro do próprio estado, tu vai ver, eles não tinham ainda aquela relevância, assim, mas também no cenário nacional também. Mas depois daquela época ali, ficou figurando sempre entre Série B, Série A, Série B, Série A, e acabou tendo um destaque um pouquinho maior, né? Mas os 4 grandes, pra mim, Santa Catarina, Criciúma, Joinville, Avaí e Figueirense. Criciúma pra mim é o maior. Hoje, querendo ou não, o maior. Eu digo maior porque tem os títulos mais relevantes. Tem a Copa do Brasil, tem títulos da Série B, Campeonato Brasileiro, títulos da Série A, do Campeonato da Série A, não, desculpa, Copa do Brasil, Série B e Série C, que foram campeões. E do estadual, eu acho que o maior é o Figueirense, eles ali, ou é o Figueirense ou o Avaí, ou é um dos dois, eu acho. Ou o Joinville também. O Joinville o Joinville e Criciúma tem o mesmo número de estaduais. São bem parecidos ali. E quase teve um tapetão no estadual esse ano, né, cara? Meu Deus, que confusão, cara. Não, que roubaria, né? E feio, né? Foi feio. O Avaí é o maior que o Pensador, então ganhou mais um título agora em cima da Chapecoense, que também na final teve uma confusão por questão de arbitragem do catarinense, cara. É horrível. Não, mas eu costumo falar, né? Sou torcedor do Vasco, infelizmente. Tem coisa que a gente não muda, né? Aprende com o pai. Né? O Carioca é uma bagunça. O pior que organização é o pior, pra mim. Campeonato Carioca, Campeonato Guanabara e o Taça Rio, não sei o que. Taça Rio, Guanabara, Campeonato Carioca. Sei que é 3 torneios dentro de um só. Tem até um campeonato pra escolher o melhor dos piores. Aí depois quem não passou faz a final ali, uma semifinal, uma final. Daí a gente tava comentando bastante, porque esse ano foi bagunçado. Nunca vi o Campeonato Catarinense numa bagunça tão que nem esse ano, assim. Não, muito questão de arbitragem, questão foi o time da Barra qual que foi o time que foi eliminado lá com o árbitro anulou o gol? Foi o Barra. Era o Barra contra o... Poxa, agora eu me esqueci o nome. Era um time acho que era do sul do estado, cara. O árbitro anulou um gol depois ia acabar o jogo. Sem ter VAR, sem ter nada. Então, tipo, são coisas assim que eu fiquei pensando. Aí o Barra entrou com recurso. De princípio aceitaram, daqui a pouco já recusaram. Não teve. Mano, eu falei, não, que é isso? Bagunça, cara.
Né? Tem que ser mais simples, simplificar, que nem era antigamente, né? Antigamente não tinha o VAR e parecia que as coisas fluíam muito mais, né? Hoje em dia a gente tem esse recurso, em vez de usar, né, a favor, muitas das vezes, pô, tá prejudicando aí. Então tem que chegar numa determinada ali, oitavas, quartas, não sei o que for, tem que usar o VAR, independentemente da federação. Provavelmente deve ficar um valor muito absurdo, né, Júlio? Né, para as equipes de pequeno porte né, ter que pagar. Eu acho que. Por isso que eles botam só a partir da o quadrangular final, ou enfim, na parte de finais ali, que eles colocam o VAR, ou se o clube, né, o Soma vai jogar em casa, quer bancar o VAR, ele banca sozinho, se ele quiser. Mas não precisa que o visitante pode tentar falar, vamos botar o VAR, mas se o Criciúma pagar, porque achar que aquilo é importante, né? Mas era meio uma suspensão. Pensa, tu pagar 50 mil num VAR, vamos dizer assim, pra botar umas câmeras no estádio, aquele equipamento todo, e aí, pô, e o VAR ainda ser contra tu? Como, né? Ninguém quer. Coisas que, né, então... Só para nós encerrar, eu acho que, né, a gente tem que falar disso, né, sobre o que está acontecendo no nosso país, voltar um pouco o tema político, mas política mais nacionalmente, né, tem temas acontecendo aí que eu acho que são problemas aqui para o nosso país. O primeiro o pessoal da bancada do PL tem cobrado a anistia do governo federal ali para os que foram presos lá no dia 8 lá. Enfim, tem uma série enfim, você vai dizer, alguns vão dizer que tá certo, tem que dar anistia. Outros vão dizer que não tem. O deputado federal, ou é senador, é deputado federal Nicolas, um dos mais votados aí, postou um vídeo agora recente explicando também um pouco sobre essa parte ali da anistia. Então, tem um ato aí que vai acontecer agora aí recente para falar sobre isso. Também o Bolsonaro virou réu também agora ali na questão por conta desse mesmo ato ali, né? O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, explicou lá, enfim, colocou ele como tentativa de golpe, né? A partir do dia 8, e também, são 3 temas, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele lançou uma sobretarifa sobre os produtos do mundo todo. Por exemplo, o aço brasileiro pagava 9%. Agora paga mais 10% sobre o valor. Então, em vez de pagar 9% de imposto, agora paga 10%. E tarifou o mundo todo, e isso aí tem mexido bastante aí. Inclusive, os deputados, tanto no Senado quanto na Câmara, aprovaram uma lei da reciprocidade. Quer dizer o quê? Se eles taxar nós em 10, a gente vai taxar ele também em 10. Se eles reduzir, a gente vai reduzir. Eles criaram um dispositivo e todos os deputados se uniram, foi unânime lá, para poder o nosso país poder se defender, né, cara? É uma política bem movimentada essa semana aí, cara. São pontos assim, né, Júlio, se a gente parar para analisar na nossa política, assim, que, pô, tá uma vergonha, né, cara? A gente tá se tornando... O pessoal costuma falar uma Venezuela da vida aí, cara. São coisas que eu não sei se é por vingança que querem fazer, né, contra... Ó, meu microfone de não sei se é com vingança, se é porque, prendemos o Lula também, vamos prender o Bolsonaro, vamos mexer nos deles. Então, são coisas assim que, tipo, infelizmente, nos dias atuais, assim, é complicado, né? Então, não tem muito... A gente tem que vir, claro, quem pode manifestar, vai manifestar, obviamente, né? Vai pedir ele a anistia, vai pedir a... Eu acredito que não vão conseguir, né? Porque, tipo, se tornando do jeito que tá lá, é uma pena, né? Mas a bancada do PL parece que briga sozinha com as paredes, porque... É difícil, cara. Eu tinha uma compreensão de que eles conseguiriam fazer muito mais, assim, né, na questão de governabilidade. Mas ficou essa questão do dia 8 de janeiro pesou muito, eu acho ali. Claro que a gente sabe, eu sei, muita gente foi lá só para manifestar, mas aconteceu aquilo lá. A gente sabe o que aconteceu. Teve realmente lá o quebra-quebra, derruba. Sabe que teve gente infiltrada também lá dentro. Esse é um problema. Teve gente infiltrada, então a gente não consegue dimensionar qual a proporção de quem estava infiltrado, de quem estava lá
O próprio Nicolas fala isso, não, a gente quer que a proporção seja igual. Teve uma manifestação também da parte da esquerda, segundo ele ali, ele mostrou alguns pontos, que foram lá no prédio da Carmen Lúcia, foram lá no coisa, picharam também, e ninguém foi punido também. Então eles querem então eles querem que seja igual, né? A mesma proporção de punição seja assim, que seja feito. E eu também, assim, tudo bem, foram lá em Brasília, quebraram, mas 15 anos de prisão também, eu acho que é um absurdo, né, cara? Eu acho que 15 anos pra um, não sei quantos anos pra outro, cara, 15 anos, um cara que mata aí fica 5 anos, 6 anos preso, cara, eu acho Depois que tá na rua solta. tá na rua solta, então não tem... Quando é feita uma justiça... Não tem proporção, e quanto a essa questão do foi golpe, não foi golpe, tudo tem que se tem que olhar, cara, tem que se julgar, ele sabe que é difícil, né, que eu acredito, no meu ponto de vista, que teve por trás alguma trama, sim, é o que eu penso, mas eu não sei até que ponto o presidente Bolsonaro sabia disso ou não sabia. Enfim, ele disse que não sabia, então a gente tem que botar a presunção da inocência para ele, né, William? Esse é um dos pontos mais importantes, assim. Eu acredito que a moeda tá pesando só para um lado. Claro, não, ele já tá colocando como culpado, eu acho que não é problema. Então, aí é que tá, é que nem o Nicolas falou lá, não, espera aí. Vamos usar a mesma medida, o mesmo peso para todo mundo. Se nós vamos julgar vamos julgar todo mundo. Então, pô, são coisas que é complicado. A gente vê que teve gente infiltrada. Sim. Então, tipo, querendo ou não, para prejudicar ainda mais o lado, querendo ou não, o lado do PL, o lado do Bolsonaro. O pessoal querendo prejudicar o Bolsonaro por um lado, que nem tu falou, Júlio. E não sei quem é o cara. Hoje, né, pro ano que vem, acho que Nicolas ainda não é um nome muito do sorte, mas eu acho que é um nome... Não tem idade, né? Isso, francês. Então, mas eu acredito que quando ele tiver idade vai ser um nome mais forte que a gente vai ter aí, né, para concorrer à presidência aí do Brasil. E são coisas assim, Júlio, que eu acho que o povo precisa se unir um pouco mais, porque querendo ou não, cara, as coisas aqui no nosso país, em questão de política, só vai mudar se a gente arregaçar as mangas. Porque a gente vê que o presidente, infelizmente, pode ser de partido A, partido B, ele não tá mandando em nada mais aqui. Não, quase não consegue. Mas o que o Lula tá fazendo, claro que ele tá com o time dele, todo montadinho lá por trás, tá manipulando, tá fazendo as coisas. Mas a gente vê que o tal do Alexandre de Moraes, né, tem que tomar cuidado com ele, sabe? Mas que ele tá fazendo uma grande... Eu titular, William, já. Não, mas é que, querendo ou não, ele que tá fazendo a dança da cadeira lá dentro, né? Não, sim, cara. Então a gente vê que ele que tá mandando e desmandando, pode, não pode, mas ele manda mais do que um presidente. Eu fico pensando, às vezes, pra que existe um presidente? Sabe, ele que manda julgar, ele que fala, ele que... É estranho, cara. Eu acho que a coisa mais estranha é essa, né, cara? Os juízes do STF, enfim, todos eles são indicados pelo próprio presidente. E aí, onde é que fica a imparcialidade nisso, né? Como é que eu vou... Eu como presidente da República, indico você para ser o representante da Justiça do Brasil, e eu tenho uma incomodação com o Jonatas. E aí eu digo assim, fica tu resolve aí, cara. Sabe? Mas lembra eu não quero fazer acusação, mas lembra que fui eu que te coloquei aí. Entende? Então fica meio estranho. Né? Não tem como não. Então vai pesar pra que lado? Não, eu não vou pesar pro lado do cara aqui que me colocou aqui dentro. Então, eu já sei o que ele quer. Então fica difícil dizer que é imparcial. Claro, você vai achar os jargões políticos, vai achar as situações políticas para que favoreça o entendimento da população e o entendimento geral de que aquela pessoa ela é culpada. Porque esse mesmo STF foi o mesmo que anulou as condenações. É isso que a gente é estranho. Então é difícil de pensar que assim, não teremos imparcialidade nisso. Então, eu acho que quanto mais a imprensa falar, quanto mais se falar na internet, a gente vai ter um resultado melhor e a gente só pode esperar coisas positivas. É isso aí. Essa questão da taxação ali, não que não seja o correto, mas, não são os valores absurdos, né? Não, o Trump, eu acho que ele veio com a faca nos dentes, cara. Eu acho assim, e não é só falando do Brasil.
ele tem criado em disposição com o mundo todo, não com a Europa, com a Ásia, então é com o mundo todo. Eu não estou falando aqui de posicionamento de ideias, estou falando de taxa, E já, né, querendo ou não, de contrapartida ali, o que a gente já, os nossos políticos se posicionaram e querendo ou não tomar essa medida, eu acredito que é acerta. Não, é acerto. Tinha que se defender nossos interesses, né? Quer cobrar, nós também vamos. Espera aí. Se tu vai taxar desse lado, nós também vamos taxar daqui. Não é só tu que tem o direito. Sabe, eu acredito que a gente perde muito mais, querendo ou não. Porque assim, o que eu entendi, que eles estão falando assim, muita gente vai deixar de fazer negócio com os Estados Unidos e vai direcionar o seu negócio para outros lugares. O Brasil vai deixar de fazer talvez alguma coisa com os Estados Unidos. É claro que eles têm mandado representante lá para falar com os ministros do Trump, vai dizer, olha, vamos conversar, vamos melhorar essa taxação aí. Então eles têm tentado a área na parte diplomática, mas eles têm se unido em outros blocos aí para poder porque senão daqui a pouco a gente consome muito produto internacional, querendo ou não, diretamente ou indiretamente, os commodities, como para fazer um celular, para fazer uma geladeira, para fazer muita coisa. Talvez as pessoas não consigam entender essa parte, mas acaba influenciando, entendeu? Então, eu acredito que tomara que se resolva aí, né? Sim, é possível. Eu tenho acompanhado ali, tenho assistido bastante, assim, acompanhado um pouco. Bastante também, não vou te falar, mas eu procuro alguma coisinha assim, o que tá saindo desse cara. Porque, querendo ou não, o cara veio mesmo, que nem tu falou, com as facas nos dentes, assim, e parece que ele tá esperando que alguém cutuque ele, assim, pra ele explodir de vez, assim, sabe? Não. Sim. Ele. Aqui na guerra lá do Israel, vou aqui na guerra da Ucrânia, tá sempre. Vou anexar a Groenlândia, vou fazer isso, aqui, outro. Ele já declarou, né, que tem os países ali que eles se formam a OTAN. Ele já falou, eu não vou defender nenhum país se não me pagarem. Então, tipo assim, eles fazem parte de um grupo só, mas só vou te defender se tu me pagar. Eles porque parece que os Estados Unidos é o que investe o dobro do PIB do que os outros países, né? Então, tipo, eu vi ali uma média, os outros países da OTAN investem 2,4%, 2,6% do seu PIB em defesa, né, de armamento para guerra. Então, já os Estados Unidos investe 4, alguma coisa do seu PIB. Então, por isso que, querendo ou não, um homem já e parece que agora com ele no poder vai aumentar ainda mais essa porcentagem. É verdade. Então, eu tava vendo, a gente corre um risco grande de estar participando de uma guerra. Não digo nós participando, mas diretamente, mas a gente vai querendo não sofrer essas consequências de uma terceira guerra mundial aí. Porque eu torço é que a Ucrânia, na verdade, não levante a bandeira de paz, né? Porque se levantar, eu tava assistindo lá, se a Ucrânia levantar a bandeira de paz, a Rússia direciona o seu ataque totalmente para outro país. Então, e aí é onde que corre o risco de atingir os Estados Unidos, e a China tá apoiando a Rússia. É fogo, cara. E não é briga de cachorro pequeno, né? Não, é tudo de bomba nuclear pra cima, cara. Isso aí é a minha preocupação. A gente pensa que não vai chegar. Não chega, cara. Hoje em dia, essas bombas nucleares ficam no ar aí, vem fumaça, deu lá na Amazônia, chegou aqui. Aquela vez, o incêndio químico aqui em São Francisco do Sul, no litoral de Santos lá. Então, cara, para atravessar ali o oceano não é. Deus o livre, cara. É fogo. Se apegar a Deus cada vez mais mesmo. Cada vez mais, cara. Se apegar a Deus, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? É isso aí. Ele nos prometeu que com água não ia ser novamente. Então, se for com uma guerra aí. Vai ser com fogo, se prepare. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A gente tem que estar preparado. Pessoal, esse foi o Na Voz Podcast, essa resenha aqui, comigo e com o William. A gente sempre tenta falar o máximo de assuntos locais e assuntos mundiais. Eu sei que talvez vocês queriam ter algum assunto aí que você queria ver discutir. Comenta aí. Fala aí embaixo, deixa a sugestão aí na semana embaixo dos vídeos, ou lá no nosso Instagram, não esquece, Na Voz Podcast. Pessoal, você que está assistindo esse vídeo, pelo menos se inscreve aqui embaixo. Não perde a chance, se inscreve aí no canal, não custa nada, é de graça, é totalmente de graça. Se inscreve aqui no canal, só dá um clique, tá inscrito. Ativa o sininho, né, se você puder dar essa força, para quando a gente postar um vídeo novo como esse, você vai receber a notificação lá no seu celular, no seu computador, enfim, né, William? É isso aí, Júlio, né? Então agradecer você que está até aqui nos assistindo, nos acompanhando, né? Quero deixar um abraço para vocês, né? Que vocês tenham
uma semana abençoada, né? A gente tem costume de postar sempre no sábado, não sabemos o dia que vamos postar, né? A gente sempre tá gravando, vamos procurar melhorar para fazer uns fazer mais ao vivo também, isso, fazer uma dinâmica. o ao vivo a gente vai melhorar, cara. A gente vai melhorar a estrutura do ao vivo aqui, porque programa ao vivo é bom que gera ali uma discussão na hora. A gente vai estar falando sobre um assunto aqui na hora, o pessoal já vai estar falando, então a gente vai. Eu tenho uma ideia aqui, Júlio, eu vou compartilhar contigo aqui, depois nós vamos trocar uma ideia, né? Pra gente estar fazendo algo diferente aqui, né? Você aí, então, continue nos acompanhando, né? A gente vai fazer cada dia uma coisa diferente aí pra vocês. Isso aí. Né? Semana que vem vai ter convidado aqui. A gente não vai divulgar aqui agora, mas já tá pré-agendado. Só você que quer ouvir uma história assim de empresários, assim, vamos dar um spoilerzinho assim, ó. Isso. Empresário, você que é empresário. Empreendedor. Quem é gestor, assim, então você que quer, fica ligado aqui no próximo episódio que vai ao ar no próximo sábado. É isso aí, gente. Quero deixar um abraço pra vocês. Júlio já falou, a gente falou no começo do episódio aqui, mas eu vou reforçar. Reforça. Gente, nos dá um like ali, curte, compartilha, comenta, vem, nos critica, fala alguma coisa. Fala mal de mim, pode falar, eu aguento. Fala fulano de tal, quem que tu quer, a gente vai trazer. Né? A gente está aqui para procurar fazer o melhor para vocês. Né? Então, quero deixar um abraço aí e até o próximo episódio, gente. Valeu. Valeu!